Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos um desígnio misterioso, um plano de Deus, realizado através de um menino, de uma concepção improvável, já que seus pais eram idosos e a mãe era estéril. Mas por intervenção divina, anunciada pelo anjo a Zacarias, o pai, um menino estava nascendo. Ao lado deste desígnio misterioso, nós temos a reação das pessoas, dos pais, dos vizinhos e parentes e amigos. E a reação diante do mistério da parte destas pessoas que são circunstantes, não são propriamente os protagonistas desta ação de Deus. Para estas pessoas, o mistério causa admiração, tanto que todos diziam: o que vai ser este menino? O que virá a ser este menino? No entanto, eles se alegram, se admiram, eles ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Eles participam do mistério diante da admiração e da alegria pelo acontecimento. Mas eles não chegam a fazer a experiência da ação de Deus à medida em que eles oferecem resistência diante daquilo que eles não compreendem. O nome do menino. Então eles queriam, mesmo tendo a consciência de que se tratava de uma intervenção divina, mesmo se admirando e se alegrando diante de um acontecimento que eles também atribuíam a Deus, porque sabiam como Deus tinha sido misericordioso para com Isabel, mesmo assim, eles pretendem fazer um caminho já traçado. O mistério não chega a mudar a vida deles. Imagine que a gente presenciasse, experimentasse uma ação divina extraordinária, um milagre, e a gente pretendesse que este milagre fosse alguma coisa em nosso favor. Ele serve para colocar a nossa vida segundo o nosso propósito, e não para reordenar a nossa vida a partir de um propósito que não é nosso. Eles não chegam a fazer esta experiência. Pretendem que um ato misterioso, que um desígnio de Deus misericordioso, sirva para fazer com que as coisas continuem do mesmo jeito. Ao lado desta reação,
nós temos a reação dos protagonistas desta história, Zacarias e Isabel. Primeiro Isabel, porque Zacarias não conseguia falar. Então Isabel contraria a intenção de dar o nome de Zacarias ao filho. Não, ele vai chamar-se João. O nome de João Batista fazia parte do desígnio misterioso de Deus. Ele foi anunciado e, na realidade, ele se mostrava como a verdadeira aceitação, a verdadeira participação dos pais naquilo que aconteceu por intervenção divina. E então, quando esta multidão não aceita, primeiro propõe, depois não aceita a palavra de Isabel, querem que o próprio Zacarias intervenha, Zacarias reafirma a intenção de que o destino desse menino seja traçado não pela tradição familiar, pelos possíveis planos dos homens, mas que seja o futuro desse menino seja feito conforme o desígnio divino. Foi Deus quem deu o nome para esse menino. Então Zacarias escreve: João é o seu nome. E com a designação do nome do menino, da parte de Isabel e principalmente de Zacarias, se completa a revelação e Zacarias volta a falar. E pode louvar a Deus. Aquela vacilação diante do anjo, que foi causa da sua mudez, como saberei que isso vai se realizar, é desfeita agora quando ele realiza, mesmo sem falar, o desígnio que Deus trouxe para ele, que anunciou para ele através do anjo. E ele se põe a louvar a Deus. Então agora sim, ele afirma que está de acordo com Deus, do modo que não foi capaz de fazer lá atrás, e que Maria fará na anunciação do seu filho, feita pelo mesmo mensageiro, pelo arcanjo Gabriel. Então, o desígnio de Deus, um desígnio misterioso. A gente pode pensar na nossa vida que é um desígnio misterioso e que é um plano de Deus. A gente pode pensar em como nós reagimos diante de um projeto de Deus a nosso respeito. Que capacidade temos de substituir as nossas expectativas e os nossos planos a respeito daquilo que Deus mesmo nos concede. A própria vida, a nossa vida pessoal, pode entrar dentro desse raciocínio. Que capacidade temos de dizer: é o desígnio de Deus que vai dar a direção. O que virá a ser este menino? Deus é quem sabe. O que virá a ser de mim? Deus é quem sabe. Há um desígnio misterioso, e é misterioso para mim, para o qual eu respondo prontamente e antecipadamente. Há um desígnio no qual eu sou capaz de enxergar as intervenções de vida na minha história e que sou capaz de louvar e colaborar com elas. A história de João Batista é uma preparação para a história de Jesus na história da humanidade. Mas precisa ser também a preparação para a história de Jesus na minha história pessoal. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.